Tarde, meu nome é Enila Silva, sou do 9º ano tarde e vim falar para vocês sobre o governo Castelo Branco. Olá, boa tarde, meu nome é Lucas Breno, eu sou do 9º ano tarde e vim falar para vocês sobre o governo do Castelo Branco. Castelo Branco foi o primeiro dos 5 presidentes do período histórico vivido pelo Brasil conhecido como ditadura militar ou regime militar, regime iniciado em 1964 e finalizado em 1985. Castelo Branco foi nomeado presidente brasileiro após eleições realizadas em 1964 e governou o país até 1967. Tendo sido um dos articuladores do golpe militar de 1964. Castelo Branco foi eleito presidente de maneira indireta e seu governo foi conduzido de forma a implantar a base da repressão no Brasil. Para isso, foram decretados alguns atos institucionais durante seu governo. Nos anos do governo Castelo Branco, ocorreram os primeiros casos de assassinatos cometidos por agentes do governo, dando o tom de uma das marcas da ditadura militar do Brasil. Os movimentos sociais, sobretudo camponeses e estudantis, foram fortemente perseguidos. A ditadura militar utilizou como base de seu poder os atos institucionais, normas de caráter constitucional decretadas pelos presidentes militares, as quais deram o tom da repressão durante os anos da ditadura. O primeiro ato institucional tinha como objetivo justificar e legitimar o movimento que havia deposto o presidente João Goulart. Como consequência direta dos decretos do AI-1, foi realizada uma grande quantidade de expurgos. Políticos foram cassados, juízes e outros servidores públicos foram exonerados, e inúmeros outros civis foram perseguidos. Estádios de futebol e navios da Marinha foram improvisados como prisões. O objetivo dessas ações era sanear os meios políticos e administrativos do país, ou seja, expulsar de posições importantes todos aqueles que não compactassem com as ideias do regime. Dados levantados por historiadores evidenciam a generalização da repressão. Duas historiadoras afirmam que o AI-1 sozinho foi responsável direto pela perseguição de 2.990 cidadãos, dos quais 1.313 eram militares que foram compulsoriamente enviados para a reserva, perdendo até mesmo a aposentadoria. Um dos mecanismos mais importantes da repressão que surgiram com o AI-1 foram os inquéritos policiais militares, também conhecido como IPM. Os IPMs eram mecanismos de investigação e repressão que a ditadura utilizava para combater os opositores. O AI-1 tinha um prazo de validade para atuação de 31 de janeiro de 1966. Isso dava esperanças para aqueles que acreditavam que o Brasil retornaria ao caminho da democracia. No final de 1965, foi decretado o Ato Institucional número 2, que representou uma resposta do governo Castelo Branco àqueles que exigiam o endurecimento do regime. Outra medida que ampliou a repressão e o autoritarismo da ditadura no Brasil foi o AI-3. Decretado em fevereiro de 1966, este ato estipulou no país um sistema bipartidário e exterminou os antigos partidos, criando dois novos, a Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro. Durante o governo Castelo Branco, também foi abaixado o AI-4,
que decretou a redação de uma nova Constituição para o Brasil. Essa Constituição ficou pronta em janeiro de 1967 e entrou em vigor em março de 1967. No plano econômico, o governo de Castelo Branco ficou marcado por uma política de austeridade, que tinha como objetivo primordial o controle e a redução da inflação no Brasil. Além do combate ao endividamento público, para alcançar esse propósito, foi criado o Plano de Ação Econômico do governo. Esse plano procurava reduzir o endividamento do governo a partir do controle de gastos. O governo de Castelo Branco tornou-se impopular por conta das medidas econômicas anti-inflacionárias para garantir o pagamento de dívidas no exterior e por causa das medidas repressivas que atingiram até mesmo políticos apoiadores do golpe militar. Em relação aos seus objetivos, o PAEG foi considerado bem-sucedido, pois a inflação caiu a partir de 1965. Apesar disso, esse plano, bem como toda a política econômica desse governo, visava atender aos interesses do grande empresariado do país. Fato que ficou evidente com as medidas tomadas pelo governo de Castelo Branco, como controlar o salário dos trabalhadores, restringir o direito de greve e, além disso, retirar outros benefícios dos trabalhadores. Boa tarde, meu nome é Enila Silva e eu vim falar. Olá, boa tarde, meu nome é Enila Silva. Eu vim falar para vocês um pouco o que é. Olá, boa tarde. Meu nome é Lucas Breno, eu sou do nono ano tarde. Não. Boa tarde. Boa tarde.